Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta a este canal para mais uma vez trazermos mais uma meditação. Nós vamos falar sobre um tema bastante incompreendido ainda, principalmente no meio religioso. Nós vamos falar sobre os nomes do mal, que é pregado em grande escala hoje dentro das igrejas e que talvez não seja tão compreendido como as teologias falaram destes nomes, porque elas as interpretaram como se fossem entidades espirituais, como se Satanás, diabo ou maligno fossem entidades espirituais. E, na verdade, esses nomes foram usados em alta escala, como meio de uma ferramenta de conversão, e que é totalmente reprovada hoje, sob a luz e inspiração do nosso Cristo Consolador. Ela é totalmente reprovada, porque ela não está na sua verdade, na sua realidade. E para nós meditarmos e compreendermos bem estes nomes, nós vamos recorrer na Escritura, no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante, quando Jesus está com os seus discípulos, e Jesus, vendo todo aquele cenário que se formava em volta da pessoa dele, que era uma trama entre o conselho religioso e o governo para crucificá-lo. Então Jesus, vendo todo aquele cenário que se formava em volta dele, da pessoa humana dele, ele fala abertamente aos seus discípulos que ele seria negado, ele seria rejeitado. E Jesus disse que seria rejeitado pelos anciões, seria rejeitado pelos sacerdotes, escribas, fariseus. E São Pedro, ao ouvir Jesus falar estas coisas, São Pedro não concorda com ele e repreende ele por não concordar com o que ele estava falando. Jesus repreende o apóstolo dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás." Em seguida, Jesus diz: "Tu não pensas como Deus, mas sim como homem." Ou seja, Jesus deixa claro neste ensinamento que foi um pensamento do seu apóstolo, não que Jesus estava falando que ele era um ser, uma entidade espiritual diferente do que era ele, mas sim que ele teve um pensamento desligado da consciência do Pai, de Deus. Era um pensamento meramente humano, repentino, sem buscar a consciência do Pai, de Deus. Então ele diz: seu pensamento não é o pensamento de Deus, mas de homem, sim de homem. Outra parte que Jesus usa nomes assim como este, está no Evangelho de São João, e é bastante conhecido, que é a parte em que Jesus está ceando com os seus apóstolos, a sua última ceia, e Jesus diz a ele que ele escolheu a 12, mas que ele diz: um de vós é um diabo. Jesus novamente volta a usar esse nome que as teologias interpretaram como sendo entidades espirituais, e que na verdade Jesus estava falando ao seu discípulo, não afirmando que ele estava possuído por esta entidade, como as teologias entendem, que o diabo seja uma entidade espiritual. Mas Jesus estava se referindo ao estado de mente que o seu apóstolo tinha naquele momento, pelas vaidades que ele foi tomado e pelos seus pensamentos que o enganaram.
e o levaram a pensar que Jesus poderia ser um rei terreno e que se ele entregasse mesmo de fato Jesus viria a vencer todos aqueles exércitos e assumir um reino terreno. Porque se assim acontecesse, ele, pelas suas vaidades, ele seria o tesoureiro, ele seria o homem que comandaria a parte financeira. Então, Judas, ele é enganado pela sua mente, pelo seu ego, pelas suas vaidades. E Jesus afirma isto quando ele está falando: um de vós é um diabo. E Jesus está falando exatamente da forma em que seu apóstolo estava pensando. Em seguida, nesta parte da Escritura, fala que como se algo tivesse entrado nele e ele teria ido fazer aquilo que ele estava em mente para fazer, que seria trair o seu mestre, entregar o seu mestre. Mas na verdade o que entra nele é o pensamento compulsório e ele sai para entregar o seu mestre. Hoje nós, meditando nesses ensinamentos sob a luz e inspiração do Consolador, trazendo o que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, ou corrente, em outras partes diz também corrente, chaves e cadeias na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então, amados, nós buscamos nesta parte, porque é de conhecimento nosso, de ensinamento, que isto aconteceu verdadeiramente na instituição apostólica, quando o profeta Irmão Aldo, ele pede que fosse retirado das letras dos hinos, onde havia muitas essas Babilônias, das pregações, dos púlpitos, para que de alguma forma esses nomes fossem eliminados do meio, para que não fosse mais usado como ferramenta de escravização, porque nada mais é do que isso, e as teologias existentes da atualidade usam esses nomes em grande escala para amedrontar, aterrorizar o povo e levar o povo em cativeiro. E como nós aprendemos com este profeta, não se conduz um povo a Deus em cativeiro. O homem precisa e deve ter o livre-arbítrio de escolha para entrar no reino dos céus. Então, esses nomes foram eliminados da pregação e de todo o culto e reunião que era realizado, eles foram eliminados, tirados, como diz aqui no livro do Apocalipse, lançado no abismo, no esquecimento, para que não mais enganasse as pessoas com estes nomes. E nós sabemos que hoje, pela luz e inspiração do Consolador, que nós não devemos mais temer estes nomes, assim como nós temíamos antes, e nos levavam a ter medo, e de certa forma, grande parte da humanidade religiosa, eles seguem a Deus por esta ferramenta de escravização, por medo, porque temem um opositor que seja tão ou mais poderoso que o Pai, porque é assim que é pregado nos meios
religiosos, onde é dado todo o poder a estes nomes, como se eles fossem realmente entidades espirituais, que pudessem realmente vir até o homem e dominar o homem, escravizar o homem, fazer o homem sofrer. Enquanto, na verdade, estes nomes, eles são apenas situações da mente humana, pensamentos contrários, pensamentos como foi o de Judas, de vaidade por coisas físicas, materiais, assim como foi de São Pedro também, por não compreender as coisas de Deus, mas querer entender somente pelo seu intelecto humano. Então, amados, hoje nós compreendemos e afirmamos esta verdade. Não temam, não tenham medo destes nomes. O que nós precisamos ter é temor a Deus e usar dos meios da nossa consciência para que nós não sejamos assim como Jesus repreende os seus apóstolos dizendo estas frases. Que nós não tenhamos esses pensamentos, que nós saibamos administrar estes pensamentos, estes sentimentos estes que quando o homem é tomado por ele, às vezes ele pratica loucura, que após ter feito aquele delito, no caso um assassinato, depois ele não dá conta. Ele não consegue acreditar que foi ele que fez aquilo. E muitos dizem: meu Deus, mas não fui eu que fiz isso. De fato foi, mas por quê? Porque ele deixou a sua mente ser tomada por sentimentos que o levou a ter um momento assim, um momento satânico, um momento que ele não conseguiu controlar as suas emoções, porque ele trouxe aquilo para dentro dele, aquele mal, aquela maldade, e potencializou ela, ao ponto dele não conseguir mais vencer a si mesmo. Então, amados, hoje nós trouxemos esta meditação para a tua reflexão, para que você busque no Cristo Consolador e aprenda isto. Aprenda que este mal, estes nomes, são potencialidades da nossa mente, de coisas más que nós pensamos, que nós concebemos, alimentamos, fortalecemos e damos poder a estes pensamentos, ao ponto de depois não conseguirmos mais nos dominar. Porque ou nós controlamos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ou elas nos controlarão. Então, amados, nós temos hoje esta luz, esta inspiração, esta verdade, e eu peço a você, ao Senhor, à Senhora, a você jovem, que busque também, por meio da oração, da meditação, busque no Consolador você mesmo, para que Ele te explique, para que Ele te faça entender estas verdades. E que estes nomes são sentimentos da mente humana, como o outro que eu não citei, é o maligno, que é o mal na nossa natureza, quando nós deixamos ele tomar a nossa natureza. É influências também exteriores, que nós deixamos entrar em nós e causar efeito do mal, e sermos mal intencionados, malévolo, pernicioso, de sentimentos, porque este maligno, como as teologias gostam de pregar e ensinar sobre este maligno, e fala sobre estes dardos inflamados deste maligno, que nada mais é
que o sentimento mal no homem, quando está totalmente inflamado, quando ele não consegue mais dominar, e este seu mal, este seu maligno, prenuncia qualquer desgraça para qualquer pessoa. Um sentimento que ele não consegue, por ele só, dominar mais. E pode causar tanto a ele quanto a outro a morte. Quando este homem está tomado desse sentimento do mal. Quando a sua consciência está desligada da consciência do Criador, da consciência do Cristo, da consciência do Consolador, que deve estar dentro do homem. Portanto, amados, eu convido a você a refletir depois, sozinho, sobre este tema, buscando esta luz do Consolador, do nosso Cristo, para que Ele te esclareça estas verdades. E falo a você, não temas mais estes nomes, mas vigie os teus pensamentos, vigie os teus sentimentos, busque ligar a tua consciência com a consciência do nosso Pai Criador. Eu deixo aqui então esta meditação, esta reflexão, para que você depois possa meditar mais nela. Agradeço a sua participação, peço que você que está assistindo, que se quiser se inscrever no nosso canal, inscreva no nosso canal e acione o sininho aí para você receber novos vídeos, novas meditações, reflexões para a nossa evolução espiritual, para a nossa expansão da nossa consciência com a consciência do nosso Pai Criador. A paz do Senhor, fiquem com Deus.